Bom, tá começando o primeiro episódio do Café e Jaleco, um podcast sobre a área da saúde, onde é aquele momento do cafezinho que a gente conversa sobre saúde, um pouco sobre a vida pessoal, o que está acontecendo na atualidade. E hoje eu estou com um convidado muito especial, o Dr. Marcelo, especialista na área de odontologia. Já transformou mais de 5.000 sorrisos aqui na região de São José dos Campos. E eu poderia até fazer uma boa apresentação sobre ele, mas acho que ninguém melhor do que ele mesmo para se apresentar para a gente. Então, Dr. Marcelo, pode se apresentar, por favor. Muito obrigado, João, pelo espaço, tá? Agradeço a todo mundo que está podendo assistir. Gosto muito da área de odontologia, amo ser dentista. Já há mais de 10 anos trabalhando na área. Minha família toda é de dentistas, né? Tenho primos também que moram em outras cidades, mas sou apaixonado por isso. Sou pai de 3 filhos. Legal. Pô, 3 filhos não é para qualquer um, né? E me conta uma coisa, de onde surgiu essa ideia de ir para a odontologia? Você teve algum flerte com alguma outra área ou não? Sempre teve esse foco de ir para a odontologia? Olha, como eu sempre trabalhei, né, junto com meu pai ali no consultório, mesmo quando pequeno, fazia serviços bancários na época, né, eu usava muito banco, usava cheque, a gente ia até, às vezes, pacientes para poder ligar para eles, esse tipo de coisa que eu fazia sempre para ele. Então, eu sempre tive junto e vi o amor dele pela odontologia. E esse amor, essa transformação de sorrisos me chama muita atenção. Ver uma pessoa que sofre muito, que tem vergonha do marido, tem vergonha, às vezes, de familiares, não sorri em foto, põe a mão na boca para sorrir, isso chama muita atenção. E ainda hoje existe muito. E transformar esse tipo de pessoa em pessoas mais felizes, agradáveis, isso sempre me chamou atenção, mesmo mais novo, sem entender exatamente como era feito essas transformações. Isso é muito legal, porque você vê que às vezes a gente atrela a área da odontologia muito a tratamentos padrões, mas a verdade é que ela pode realmente transformar ali uma vida. Às vezes a pessoa tem uma dor, alguma coisa que incomoda ela desde quando pequena, correto? E Com certeza. eu tenho certeza que você tem alguma história ali dentro da sua carreira de, poxa, mais de 10 anos ali, que você leva com você, uma história que você aprendeu algo. Existe alguma história de algum paciente nesse sentido? É interessante realmente a pergunta que foi feita, João, porque hoje mesmo passou uma paciente minha no consultório, um retorno, ela já é minha paciente há muitos anos, e fizemos uma transformação do sorriso dela devido a um bullying, na verdade, que ela sofria desde mais nova. Ela não sabia como isso afetava ela, até que foi transformado o sorriso dela após uma única sessão, algo simples que foi feito na boca dela, mas que modificou totalmente o sorriso. Muitas pessoas passam por isso e não sabem como é doloroso carregar isso por anos e anos. Sorriem com a mão na boca, não sentem segurança em tirar uma boa foto. Fica até com medo, né, de sorrir, de aparecer na foto. Isso é algo muito comum de se ver no brasileiro, isso é verdade. E olha que o brasileiro é o povo que... Dizem que é o povo que mais sorri, né? Realmente. E ainda é um dos países, realmente um dos países onde mais se tem profissionais na área da odontologia. Isso é muito legal, isso é muito legal. E como que foi para ela depois desse procedimento? Como que ela reagiu? Na verdade, a emoção dela após ver o resultado foi contando para mim a história de que o vizinho via ela desde mais nova, quando ela ia para a escola, chamava ela de esquilo, mexia com ela e ela botava a mão na boca. Na juventude falavam, você parece um vampiro, mexia muito com ela. E ela na hora se emocionou, né, agradeceu muito, eu fico muito feliz com isso. Isso é uma gratidão muito profissional minha. É algo que me deixa muito feliz. É uma das gratidões que eu tenho a Deus por ter dado esse dom da odontologia para mim. E outra pergunta que eu tenho para você. Dentro da sua carreira, teve algum caso que assim te marcou e você leva com você até hoje? Com certeza, com certeza.
além de todos os pacientes que eu atendo até hoje, mas um caso marcou muito. Ele era balconista, sofria muito devido a atendimento com o público, né? Os dentes para frente, dentes abertos. Quando ele sorria, ele mesmo se queixava de mau hálito. Então, e nesse caso em especial ainda, foi o primeiro caso de reabilitação total. O paciente chegou lá com a prótese caindo, não conseguia sorrir, não conseguia comer nada, não comia nada, praticamente, que tinha maior rigidez. E a gente conseguiu fazer, foi o trabalho que meu pai me acompanhou no início, né? Do início ao fim, e fizemos a reabilitação de todos os dentes de cima dele. Ele saiu muito feliz, muito satisfeito, né? Depois eu conheci a esposa dele, a filha, o genro, né? Todos foram pacientes nossos, né? Sem contar que a gratidão dele deixa a gente mais feliz, satisfeito. E você comentou que nesse caso, que era um pouco mais complicado, você teve o seu pai ali do seu lado. E conta pra gente como que era ter o seu pai ali no consultório, talvez até com uma figura que você se espelhava para chegar no patamar que ele chegou. Sim, com certeza, ter ele ao meu lado foi muito bom em todos os casos. Nesse caso em específico, porque era um paciente que sofria muito e a gente conseguiu chegar a um resultado muito rápido. Com todas as complicações que existiam, conseguimos chegar a um resultado rápido. Doutor, e deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje você atua só com paciente particular no seu consultório ou também atua com a parte de convênios? Sim, atendemos os convênios, na verdade um único convênio aqui em São José dos Campos e atendimento particular. Na verdade, o meu trabalho, por ser algo que a maioria dos convênios não tem cobertura, mesmo o paciente do convênio sempre está indo buscar informações e exames complementares que a maioria dos convênios também faz por eles. E falando sobre essa questão de paciente, hoje, o que você trouxe ali dentro do consultório para atrair esses pacientes? Existe algum tipo de ação que você faça ali dentro que faça essas pessoas gostarem de você, procurarem você, até voltarem até atender com você? Você comentou ali em outros procedimentos que tinha conhecido esposas, genros de pacientes. Tem alguma coisa, alguma estratégia assim que você usa? Existe, com certeza. A principal de todas, honestidade e credibilidade. O quê? Uso de material de qualidade, atender os pacientes com paciência, atender todo mundo com carinho mesmo, como se fosse a minha mãe, o meu irmão, se estivesse na minha cadeira. É isso que eu queria para eles. Com certeza é o que eu faço com todos os pacientes. Em relação a como os pacientes procuram a clínica, na sua grande maioria, são pacientes que vêm de familiares que já tratam com a gente, que tratavam na época do meu pai, né? Então, são pessoas desse nicho. Vem também pacientes que o próprio convênio indica para a gente. Porque, como a gente atende a maioria das especialidades, faz com que procurem a gente e faz todo o tratamento do início ao fim, comigo ou com os outros profissionais que trabalham. No caso, eu, a minha esposa, né? O meu pai atende ainda em alguns dias da semana. Então, quer dizer que não só seu pai estava presente ali dentro do consultório, mas sua esposa também. E conta pra gente um pouquinho como que é ter esse trabalho com um ambiente realmente familiar. Não só os pacientes ali se tornam família para você, mas também sua família está dentro do consultório. Com certeza, é uma parte assim que traz muita segurança, devido a saber que todo mundo lá não trabalha só focando no dinheiro, e sim fazendo o melhor para as pessoas, sabendo que a minha esposa faz uma parte do paciente, vai retornar comigo, e que esse paciente não é uma pessoa passageira. São pacientes nossos, família, pessoas que conhecem a gente desde mais novo, conhecemos seus pais, conhecemos filhos deles, né? Então, a gente trata todo mundo com carinho mesmo. Esse tipo de carinho
E esse jeito de acolher os pacientes foi passado há muitos anos. Uma clínica com mais de 45 anos de história não é para tratar a pessoa de qualquer maneira. É como você quer ser tratado, é como eu quero ser tratado. É dessa forma que a gente faz com todos os pacientes da nossa clínica. Então, você trouxe muito essa questão do familiar dentro do consultório e acredita que esse seja o tempero, vamos dizer assim, para um consultório de sucesso, trazer toda essa humanização, esse conceito de família dentro do consultório, ou tem mais alguma coisa ali que você acha que é importante? Olha, além da qualidade, sem dúvida alguma, dos materiais que são utilizados, você se posicionar assim, ó, o que você faria se fosse a sua filha sentada aqui na cadeira? Como que você faria, Marcelo? Como seria o seu procedimento? E é dessa forma que eu trabalho com todas as pessoas que vêm até o consultório. Não há dúvida alguma que todos os pacientes são tratados da mesma forma, com carinho e com atenção. E doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje você tem alguma ambição por trás desse consultório, algum lugar que você queira chegar, um objetivo realmente para alcançar? Com certeza, João, com certeza. Temos o objetivo de criar um corpo mais especializado para a nossa clínica, com mais profissionais que tenham a nossa ideologia e trabalhem da forma que nós trabalhamos, com a humanização dos nossos pacientes. Tá? A intenção é o quê? Poder atingir mais vidas, mais sorrisos, trazendo mais qualidade de vida e esse conforto que a gente falou desde o início, sobre a pessoa poder sorrir, ir num churrasco, comer bem, viver melhor, beijar a esposa, beijar o marido com satisfação. Doutor, e como passa muitos pacientes, teve algum paciente que teve uma desistência de tratamento por algum outro motivo, algo que fez com que ele não pudesse ter esse tratamento? Sim, João, é muito boa essa pergunta. Infelizmente, teve uma paciente nossa, assim, que aconteceu com ela. Ela trabalhou muitos anos como faxineira e assim que ela estava aposentada, ela falou, essa é a hora de eu cuidar da minha vida. Essa é a hora que eu vou mudar o meu sorriso, que eu vou mastigar bem, vou ficar tranquila. Foi para o consultório, fizemos os exames preliminares nela, a radiografia, tudo ok. Fomos aferir a pressão, infelizmente, a pressão se alterava. Uma consulta, chamamos ela novamente, calma. Fomos para outra consulta, a pressão ainda não estava estável. Encaminhamos ela a um cardiologista. E, infelizmente, ela teve um diagnóstico de um problema no coração que existia e ela não sabia. Então, o que foi feito? Não podia deixar ela de qualquer forma, né? Imagina, uma paciente de tantos anos. Fizemos uma prótese tradicional para ela, ela se adaptou, né? Não era o que ela planejava inicialmente, mas ela conseguiu sim utilizar essa prótese e está até hoje, né? Tá feliz, isso que importa. Então, como eu sempre falo para os pacientes, você que está aí, sente dificuldades na alimentação, tem insegurança para dar um sorriso, tem que procurar a gente, tem que saber aproveitar que esse é o seu momento. Você tem saúde, isso que importa. E isso que a gente vai conseguir restabelecer com os nossos tratamentos. Até me lembrei de outra história também, de um paciente que teve há pouco tempo na nossa clínica, disse que passou em alguns outros colegas e sempre era a mesma resposta. Não tem jeito, você precisa tirar os seus dentes. Não tem como, tem que fazer implante, cirurgia. Ah, é muito caro. Chegou lá, fizemos o tratamento dele, resolvido em uma sessão única. Devolvendo o sorriso dele e a autoestima em uma única sessão. Tanto é que a esposa dele também virou nossa paciente. E ainda brincou. Nossa, doutor, ainda bem que você tirou aquele sorriso tão feio do meu esposo. Agora dá até vontade de dar um beijo na boca dele. Essa foi a resposta dela. E é interessante, sabe? Algumas esposas são dessa forma. Essa se queixou do dente torto do marido e gostaria de um beijo renovado nele, né? E graças a Deus também
conseguimos ajudar ele a conquistar esse sorriso. Teve um outro caso de um paciente há muitos anos atrás, me procurou precisando de dentes novos, né? Por que dentes novos? Ele já não tinha os dentes naturais dele. Porém, o desgaste que tinha na prótese antiga, a gente transformou o dente dele em dentes fixos. Transformamos a prótese móvel em dentes fixos. Ele tinha um diastema no dente da frente, igual o Fred Mercury. Sabe o Fred Mercury? Tem o dente da frente? Aquela separação. Exatamente, essa separação. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos transformar seu sorriso, fazer uma surpresa para sua esposa. Vamos fechar o seu diastema, deixar um dente claro, dente lindo. Ele continuou fazendo tratamento com a gente durante um período aí de 10 a 15 dias. Não contamos para a esposa dele a diferença do sorriso dele. Fizemos o sorriso dele. E, pasme, a esposa virou e falou assim, eu gostava da abertura do seu dente. Era o seu charme. O seu charme era a abertura no meio dos seus dentes. O paciente voltou e falou, doutor, eu te agradeço muito, mas a minha esposa gostava mais eu com o dente aberto. E tivemos que refazer a prótese dele, transformando novamente. Era fixa de qualquer forma, mas fizemos a abertura dos dentes dele. Bem, e como diria esse grande amigo meu, no final das contas, a última palavra é da esposa. É verdade. Com certeza. Doutor, e outra coisa, na área da odonto a gente sempre acaba tratando um pouco com o quesito da dor. E como que é quando um paciente chega com dor no consultório? Conta pra gente. Bem, uma grande parte, né, só procura o dentista quando o dente dói, né? Isso é um fato inegável. Mas eu lembro muito de um caso de uma paciente que esteve no consultório, chegou lá com muita dor de dente. Eu falei para ela, olha, vamos fazer o tratamento, não tira o seu dente. E ela falou, olha, doutor, ou o senhor tira ou eu vou procurar outro dentista. Tentei de todas as formas falar para ela não tirar o dente, pois após a avaliação eu vi que havia sim uma forma dela continuar com o dente na boca dela sem maior prejuízo, que seria tirar o dente dela. Mas infelizmente não. Ela decidiu tirar o dente, tirei o dente dela, no outro dia voltou muito arrependida. Por que ela voltou arrependida? Porque eu já havia dito que ela poderia ter o dente. Uma paciente de 35 anos tirar um dente somente porque pela dor ela tomou uma decisão precipitada. É o que eu falo para todo mundo, João Pedro. É o seguinte, às vezes você que está aí, está com um incômodo no dente, sente que algo não está legal, esse é o momento de você procurar. Enquanto você tem condição de saúde para tratar o seu dente. Depois do dente perdido, existem os implantes? Sim, existem os implantes. Porém, o seu dente natural, ainda eu posso dizer que é um dos maiores patrimônios que a gente tem. É algo que não tem como devolver para você, apesar da odontologia estar tão avançada. Doutor, e mesmo sabendo dessas dicas que você passou pra gente, você vai bastante ao dentista? Como que é? Conta pra gente. Bem, como eu sou, quando eu vou como paciente, eu deveria ir mais, com certeza, né? Aproveito lá, a minha esposa muitas vezes está lá, quando surge uma vaga ou outra, eu peço para que ela veja meus dentes, mas eu me lembro de uma história, quando, assim que formei, trabalhando alguns anos, eu já tinha um siso que eu sabia que deveria ter tirado, né? Já havia visto em radiografia, e é aquela história, a gente vai deixando, depois, um dia ele começou a doer no meio do trabalho, e não teve outro jeito, teve que tirar. E não foi assim, não foi tão ruim quanto eu imaginei, porque a gente vai fazendo os casos e imagina que o paciente vai ter dor, mas não, eu me pus no lugar dos pacientes, e pude ver que fazendo um tratamento adequado não tem problema algum. Lógico, se você tem um problema nos dentes, eu já te falo, procura antes de doer. Esse é o principal. Doutor, então vou te levar agora para fazer um quadro que a gente chama de consulta rápida. É basicamente um ping-pong aqui de algumas perguntas. Então, convênio ou particular? Particulares. Por quê? O principal de um tratamento é você ter autonomia de escolha do que você quer fazer ou não fazer. A todo momento,
a gente pode alterar o seu tratamento de acordo com as questões pessoais e individuais de cada paciente. Legal, legal. E outra pergunta, qual que é o maior erro que um dentista pode cometer no seu negócio? Não tratar as pessoas como você mesmo quer ser tratado. Prefere trabalhar em clínica ou solo? Solo. Por quê? Trabalhando solo, eu posso sentar com o paciente individualmente, um por um, e ter a escolha e a personalização de cada tratamento. Já puxando essa pergunta, atender 20 pacientes rápido ou 5 ali com calma? Na verdade, sim, com calma, porque, como você pode ver, eu sou bom de prosa, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de ter intimidade com os pacientes, entender muito mais do que uma boca é entender do ser humano. Entender o que se passa na sua cabeça, as suas expectativas é muito importante para o final do tratamento você ter realizado o seu sonho e a sua vontade. Qual o pior tipo de paciente para ser atendido? São pacientes que vêm frustrados de outros profissionais, que, vamos usar esse termo, né, que levaram um cano de alguém ou que alguém fez algo errado. Porque qualquer tipo de proposta que a gente dá para o paciente para poder resolver aquele problema dele, ele sempre está acuado, se sentindo mais uma vez enganado. Então, fazer com que ele ganhe a confiança é muito importante e é a parte mais difícil desse tratamento. Eu gosto muito dessa parte, sinceramente, porque eu consigo provar para qualquer um que pode passar comigo que vai ter um bom resultado. Esse é difícil mesmo, hein? Outra, o que nunca pode faltar no seu consultório? Para mim, o mais importante é que, independente do que houve antes de que você chegue ao nosso consultório, que você saia sempre sorrindo e confiante com o tratamento que foi realizado. Falando do pessoal, café com leite ou sem leite? Com leite. Um hábito que todo doutor deveria ter? Se colocar no lugar do paciente ao menos uma vez ao mês. E uma dica para não surtar dentro do consultório? Eu acho que um hábito para não surtar em qualquer aspecto da vida é você sempre buscar Deus e estar perto de sua família. São essas pessoas que dão força, tanto para mim, para você, né, para todo mundo, para aguentar tudo a nossa vida, saber que a gente tem responsabilidade com os outros, que os pacientes também têm família e problema quem não tem, né? Então a gente tem que ter paciência mesmo, essa é a verdade. Se não tem problema, alguma coisa tá errada, né? Com certeza. Show de bola, show de bola. Foi muito bom o nosso ping-pong. E surgiu uma dúvida aqui enquanto a gente estava fazendo esse quadro. Com a internet, muitas vezes, a gente acaba tendo informações demais e existiu algum caso ali que as pessoas fizeram coisas erradas, algum mito, talvez, que eles acreditem sobre a parte odontológica? Olha, já houve casos de bochecho com folha de goiaba, já teve, assim, sem contar, ó, vou falar para você aí que tá vendo, hein? E para você também, logicamente. Doutor Google não existe. Google é para você pesquisar lá aonde fica a nossa clínica, tá bem? Entrar em contato comigo para resolver seu problema, tá? Internet não é dentista. Farmácia não é dentista. Você precisa procurar o profissional especializado para cada área da sua saúde. Seja ele dentista ou médico, você precisa de procurar um profissional adequado. Vou te passar para o nosso próximo quadro, que é a receita de sucesso. Então, é muito normal que médicos, dentistas passem receitas para os pacientes. E existe alguma receita que você passaria para um outro profissional da área de saúde que faça com que ele tenha uma transformação? Olha, eu diria, em primeiro lugar, para você, sempre que for estudar, encontre uma área dentro da sua especialidade, seja dentista, médico, fisioterapeuta, qualquer tipo de área da saúde, que você busque o conhecimento em locais adequados, que você sempre esteja se atualizando e estudando. Isso é essencial para qualquer área da vida. Falo isso para os meus filhos. Pai, você ainda estuda? O resto da vida vamos estudar.
Show. Com certeza, não só na medicina é sempre importante a gente manter os estudos sempre em dia, né? Bom, infelizmente a gente está chegando ao final do Café e Jaleco. Aqui na legenda a gente vai deixar as redes sociais do Dr. Marcelo, as redes sociais da Assessoria Mercúrio. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no YouTube e no Spotify. Então, Dr. Marcelo, faça suas considerações finais, se despeça do pessoal aqui, dos nossos ouvintes, e um adeus a vocês. Bem, obrigado pela oportunidade, obrigado a todo mundo que ficou até o final e espero poder encontrar todos vocês para resolver essas e outras dúvidas desse bate-papo aqui lá na clínica.